Então, vamos lá. Página 30 de História. Todo mundo já abriu aí? Sim? Sim. Pode deixar o microfone ligado, porque hoje tem pouquinha gente, né? Aí depois, se atrapalhar, tia pede para desligar, tá? Pode deixar lá ligado, tá bom? Isabela, que aí vocês vão me ajudando aqui. Aí o Davi acabou de entrar. Carro, de Ah, moto, porque eu tô no tá. começo da cidade. Tá, então Passa lá. muito carro. Se tiver dando barulho, aí você desliga, então. Aí na hora de responder, você liga ou quiser fazer alguma Eu pergunta, acho que pode ligar. longe, o telefone tá menos som, eu acho que não vai dar muito som. Tudo bem, Davi? Tudo. Murilo está aí hoje, tá, Davi? Daqui a pouquinho no final a gente abre a tela de novo aqui para vocês se verem melhor. Vamos lá, então? Na nossa última aula de história, gente, nós falamos, né, sobre a importância da agricultura, né, que plantar transformou a vida humana. Falamos de como ficou, né, dos novos modos de vida depois da agricultura e falamos do uso da terra do Brasil e que o pau-brasil, né, e falamos da exploração do pau-brasil. A primeira riqueza explorada no nosso país aí pelos portugueses foi o pau-brasil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma riqueza doce do Brasil, a cana-de-açúcar. Né? Aqui, pela nossa redondeza de Linhares, tem muita plantação de cana-de-açúcar, vocês já viram? Por causa da lasa, né, que produz aí o álcool. Então, quando a gente anda aos arredores aqui de Linhares, a gente vê muita plantação de cana-de-açúcar. E essa plantação de cana-de-açúcar, ela começou no Brasil a partir de 1530, né? Porque aí ela começou a ser praticada pelos portugueses, né, no nosso território. Eles começaram o plantio da cana-de-açúcar principalmente no litoral do Nordeste e no Sudeste, né, nessas áreas do litoral aí. Porque o Sudeste e o Nordeste tinham um solo muito fértil, né? No Nordeste tem um solo que nós chamamos de solo massapê, que é muito fértil. Então, eles descobriram, né, essa riqueza e começaram a investir, começaram a cultivar cana-de-açúcar. E o que acontece? Para eles plantarem... Ei, Breno, boa tarde. Para eles plantarem a cana-de-açúcar, eles precisavam de uma área grande de terra. Aí o que eles fizeram? Eles desmataram, eles destruíram diversas áreas da floresta nativa, ou seja, daquela plantação típica do Brasil, né? Que é natural do Brasil. Então, destruíram, desmataram para poder plantar a cana-de-açúcar. E essas madeiras que eles derrubaram, essas árvores que eles derrubaram para plantar a cana-de-açúcar, eles usaram para quê? Aí eles usavam como lenha no fogão da casa, eles usavam também como lenha nos engenhos, que nós vamos ver daqui a pouquinho como que era o funcionamento de um engenho. E também, como foram chegando mais famílias portuguesas, a população foi aumentando, eles usavam também para construir moradias, eles precisavam também derrubar a vegetação para construir estradas, né, por onde esse povo passar. E aí, gente, olha só, como é que funcionava então um engenho de açúcar, de cana de açúcar? Como é que eles produziam o açúcar? Nós temos essa imagem aqui da página 30 de vocês, que ela mostra para nós um pouquinho disso. Olha só. Para começar, nós temos aqui no meio essa casa maior aqui, que era chamada de Casa Grande. O que era essa Casa Grande? Era onde morava o senhor de engenho e a sua família. Tia, mas o que era o senhor de engenho? O senhor do engenho era o dono da fazenda onde eles plantavam, né, a cana e produziam o açúcar. Então, o dono da fazenda ali se chamava senhor de engenho. Ele e a família dele moravam nessa casa grande aqui, é chamada de Casa Grande. Aqui do lado, nessa outra casa que tem o telhado comprido aqui, é a senzala. Quem lembra o que é uma senzala, gente? Oi? Oi, Murilo. Quem é que dormia nas senzalas? Os escravos. Os escravos. Então, olha só, o dono da fazenda, né, o senhor do engenho, morava aqui com a família dele, e aqui nessa senzala ficavam todos os escravos.
E esses escravos, eles trabalhavam, eles plantavam a cana-de-açúcar, eles colhiam, eles moíam, né? Eles levavam para cozinhar, eles faziam, ajudavam em todo esse processo. E aí, gente, nós temos aqui do lado uma setinha indicando esse verde, que é a plantação de cana-de-açúcar. Essa aqui é uma das áreas que eles derrubaram as matas, né? Derrubaram as florestas aí para poder plantar, né? Para arar o solo, cultivar aí a cana-de-açúcar. E aí, depois disso, o que que acontecia? Depois que eles plantavam, os escravos ajudavam na plantação, eles colhiam. E como que eles colhiam? Tinham que cortar uma por uma, cana por cana. Depois que eles cortavam essas canas, eles amontoavam todas elas no monte e colocavam nos carros de boi. Depois eles traziam esses carros de boi com as canas aqui para Moenda. Essa parte aqui do engenho é a parte da Moenda. Quando a gente fala de engenho, a gente está falando do local onde ficava o quê? A Casa Grande, a senzala, a capela, os canaviais, alguns trabalhadores livres, né? Porque tinha o feitor para cuidar desses escravos, tinha o mestre de açúcar e tinha também do açúcar e os escravos. Então, aqui na Moenda, o que que acontecia nessa parte aqui do engenho? Aquela cana que eles cortaram e trouxeram para cá, aqui ela ia ser moída, e aí aquele caldo. Quem aí já tomou caldo de cana? Eu. É bom? Sim. A tia Sivone não pode tomar, não, por causa da glicose, mas todo mundo fala que é muito bom. Não, então eu evito, porque senão eu passo mal. Mas sabe aquele caldo que sai? Já viram? Quando vocês vão tomar caldo de cana, vocês já viram como é que eles moem um pedaço de cana? Eles vão moer, aí sai o caldo e fica só aquele outro bagaço da cana, não é? Então Sim. aqui acontecia esse processo, ó. Eles moíam a cana e aí eles tiravam o caldo dela e esse caldo então passava para cá, ó, que era a cozinha do engenho. Ali esse caldo ele era cozido até virar um melaço, né? Que é um dos produtos que se produz com a cana. Aí ele virava um melaço que depois ia ser coado, aí ia ser colocado em formas para secar no sol, e depois de seco, aí esse produto ia ser embalado e enviado para a Europa. Eles produziam o açúcar aqui no Brasil e mandavam para a Europa, né? E alguns engenhos também tinham a roda d'água. Tá vendo aqui, gente, que é um moinho, que a água tá caindo aqui nessa roda de madeira? Essa roda d'água tinha em alguns moinhos. Vocês já viram, em alguns engenhos. Vocês já viram aí, nós já estudamos, que geralmente as pessoas constroem o quê? Perto de algum rio, porque elas precisam da água para ser consumida pelas pessoas da casa, pelos animais, para irrigar as plantações. Então, alguns engenhos, eles tinham esse moinho, essa roda d'água que ajudava a movimentar a máquina de moer a cana. Agora, o engenho que não tinha essa roda d'água, os escravos que moíam a cana na força do braço ali mesmo. Beleza? Tranquilo até aí? Ô tia, minha mãe Oi? disse que o melado era chamado de capadura. Rapadura? Rapadura. É Rapadura. rapadura. Na verdade, a rapadura, no caso, a parte já é tipo uns bloquinhos, né, de açúcar, bem durinho já, né? É muito bom para a saúde também. Rapadura é bom também. Podemos seguir? Sim. Então, olha só, aí depois da cana-de-açúcar, o Brasil teve uma outra riqueza. Dessa vez a gente vai chamar de ouro verde, o ouro verde do Brasil, que era o café. Gente, olha só, o café, quem aí gosta de tomar café? Eu. Então, olha só, antes ele era cultivado apenas em pequenas roças, só que o café tem mais de 200 anos, né, que ele passou a ser plantado em grandes fazendas. E quando eles foram plantar em grande quantidade, o que que aconteceu? Também, para plantar café, eles tiveram que desmatar, tiveram que tirar aí muitas florestas, né, árvores nativas do nosso país. A mesma coisa, para arar o solo, para jogar lá os grãos da semente, para plantar.
E aí, gente, esse cultivo do café, ele se desenvolveu principalmente na nossa região, na região sudeste, né? Que tem aí, ó, quais são os estados da região sudeste que nós vimos no livro 1? Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. O café, ele é hoje ainda muito consumido em muitas partes do mundo. No Brasil, ele começou a ser produzido para ser vendido para a Europa, mas desde então o Brasil se tornou um dos países que mais produzem café no mundo, inclusive o nosso estado, né? É um grande produtor de café. Agora, olha só, vamos ver aí, então, nas nossas imagens, algumas etapas da produção do café, da forma que era realizada antigamente, antes de ter essa mecanização, de ter máquina para fazer as coisas. Então, olha só, a colheita do café. A colheita do café era feita à mão. Já viram aqui um pé de café aqui nas nossas redondezas? Os grãozinhos ficam todos colados no galho, não é? Aí tem que puxar galho por galho para soltar aqueles grãozinhos. Geralmente eles colocam uma peneira, né, amarrada assim na frente do corpo e vão puxando. Aí os grãozinhos vão soltando dos galhos e caindo na peneira, né? Então, olha só, primeiro a colheita do café, depois que eles colhiam, o que que eles faziam? A limpeza por meio de peneiras. Eles jogavam os grãos para cima, né? Para poder sair as folhas que caíam junto na hora de colher, para ficar ali só mais a parte do café mesmo. Depois, eles pegavam esse café e colocavam para secar no sol. Gente, era um terreiro bem grande mesmo, e eles espalhavam esse café todo nesse terreiro. Aí é quando quando o café a gente fala que ele está maduro, é quando ele está vermelhinho, né? Lá no pé, no pé. Então eles puxavam, colocavam esse café nesse terreiro. Aí sabe o que que eles faziam? Ei, Laila, boa tarde. Boa tarde. Eles faziam? Eles espalhavam esse café no terreiro todinho. Sabe o que que ficava aparecendo, gente? Ó, é como se fosse quando tem uma estrada de chão e depois a gente pavimenta, a gente passa um asfalto. Eles espalhavam esse café nesse terreiro todinho e ficava como se fosse um asfalto de café. Só que aí o que que acontece? Ficava só nisso? Não, eles tinham que mexer também, misturar esse café. Quem já viu um jogo de vôlei? E aí, quando o jogador cai, não tem alguém que corre com um rodo lá rapidinho e passa o rodo para o chão? Já viram isso? Sim, Jogo de já. vôlei, de basquete. Aí, quando o café era espalhado, eles também vinham como se fossem rodos bem grandes, e aí eles passavam o terreno todinho, para lá e para cá, para lá e para cá, mexendo o café. Por quê? Porque aí o grão que estava lá embaixo passava para cima, o de cima passava para baixo, para ele secar de maneira uniforme. E também eles juntavam no final da tarde, tá vendo aqui na imagem 3 que está cheio de montinho de café? No final da tarde, eles juntavam tudo. Por quê? Vem a parte daquela serração, a parte do sereno. Então, se o café ficasse todo espalhado durante a noite toda, ele ia molhar todo de novo, né? E depois disso, gente, o café ele era ensacado e transportado em navios para a Europa, né? Hoje em dia as pessoas quase não fazem isso aqui mais de secar o café assim, em alguns lugares ainda assim, mas a maioria hoje das pessoas colocam nos secadores de café, que são máquinas próprias, né, para secar café, rapidinho seca, depois fazem a pilagem do café para ficar só o grão mesmo, tirar a casca, ficar o grão para ficar pronto para torrar e moer, né? E fazer o pó de café. Gente, agora olha só, a diferença que eu quero que vocês percebam aqui é o seguinte: o café, quem começou, a gente viu que lá na cana-de-açúcar, quem trabalhava nas plantações de cana-de-açúcar eram os escravizados, os escravos. Na plantação de café, no início, os escravizados também que trabalhavam. Só que depois foram chegando imigrantes. Lembram que na nossa aula de geografia nós falamos que os imigrantes vinham principalmente para poder trabalhar nas lavouras de café? Então foram chegando imigrantes europeus, asiáticos. Então nas lavouras de café trabalharam tanto os escravos quanto os imigrantes. No início os escravos, depois os imigrantes. Ok? Alguma pergunta ou podemos seguir? Eu não sei.
Então, vamos lá. Duas perguntinhas aí. Primeiro, de que forma as plantações de cana-de-açúcar e de café modificaram a natureza brasileira? O que o homem teve que fazer na natureza para poder plantar café e cana-de-açúcar? Ele teve que cortar árvores para fazer o plantio. Isso, muito bem, Breno. Ele teve que cortar árvores para poder fazer o plantio. Então, aconteceu o quê? O desmatamento, aquela vegetação natural que tinha, então, ali passou a existir. Vamos colocar a resposta do Breno, então? Tem mais alguém que fez outra diferente? Quer ler para nós? Ô tia, Oi. eu botei diversas áreas de florestas foram destruídas. Ok, certíssimo também. Ótimo. Mais alguém? Então vamos lá. Davi, a tia já tinha falado que ia colocar de Breno, então eu vou colocar de Breno agora. Na próxima a gente coloca a sua, beleza? Tá super correta também a sua. Breno, repete para nós aí, por favor. Eu coloquei desmatamento na natureza para fazer áreas de plantio. Ok, desmatamento na natureza para áreas de plantio. Ok? Ainda não. Tem mais alguém que quer ler a resposta? Vamos lá. Na hora que Oi, puder tia. ser. Ei, Lu, tudo bem? Sim. Sumiu, hein? É porque Oi. esses dias eu aproveitei que uma amiga minha veio, tava livre e tava brincando, eu fiquei brincando na rua com ela. Ah, Ô tia, Oi. que horas que a aula acaba? Acaba 5h10. Tá? Ô tia, Oi. acabei de escrever já. Ótimo. Podemos seguir, galera? Sim, a mim sim. Então vamos lá. Alguém chamou? Não, então Eu não vamos vou lá. ligar Olha a só. câmera por causa. Pode falar, Lu. Pode falar, tia. Pode falar, tia. Então vamos lá. Olha só. Assinale as alternativas que apontam semelhanças, o que teve de parecido, entre a produção do açúcar e a produção do café antigamente. Então, vamos lá. Desmatamento. Teve desmatamento nos dois? Sim. Sim. Então, nós vamos marcar aí. Um X aí. Eita. Segundo quadrinho, então o primeiro quadrinho marcar o X. Segundo quadrinho, trabalho realizado por imigrantes. Aconteceu isso tanto na cana-de-açúcar quanto no café? Sim, sim. Sim? Tem certeza? Não. Quem é que trabalhava nos engenhos de cana-de-açúcar? Os escravizados. Os escravizados. Lá nos engenhos de cana-de-açúcar eram só os escravos, os imigrantes não. Os imigrantes vieram depois de um tempo para trabalhar nas lavouras de café, tá? Então, nós não vamos marcar esse quadrinho aí, porque ele não diz respeito aos dois tipos de alimento, tá bom? Trabalho realizado por escravizados. Sim. Sim, esse foi nos dois. Produção vendida principalmente para a Europa. Sim. Sim, então eles vendiam tanto o açúcar quanto o café para a Europa. Ok, podemos seguir? Sim. Murilo, tá tranquilo aí? Podemos seguir? Sim. Então vamos lá. Próxima questão. Leia este texto sobre como o café era consumido no passado. Escravizados e trabalhadores livres tomavam a bebida por volta das 5 horas da manhã com pedaços de angu frito. Angu, quem aí sabe o que é angu? Quem já comeu angu? Eu. Eu também. É um fubá de milho e água.
Tia, eu não comi angu, mas eu vi aqui embaixo que fala que é uma espécie de cozido feito com fubá, milho e água. Isso, é isso mesmo. Ele está olhando direitinho aí o nosso dicionário aí embaixo para acompanhar. Então, olha só, 5 horas da manhã eles comiam, eles tomavam café com pedaços de angu frito. Depois, às 10 horas, tomavam café acompanhado de feijão, carne seca e mandioca. E às 17 horas, essas pessoas jantavam pirão de mandioca e pedaços de rapadura servidos novamente com mais café. Pirão é aquela papa feita de farinha de mandioca com caldo de peixe, né? Eu já comi. Pirão é uma delícia, pirão. E rapadura é o que o Breno falou para nós agora. É um tipo de açúcar sólido, né? Como se fossem uns tijolinhos. É bem gostosinho, bem doce, é bem gostoso e faz muito bem para a saúde. Então, olha só. De acordo com o texto, assinale os momentos do dia em que as pessoas tomavam café no passado. Elas tomavam café de manhã? No almoço? Sim. Sim. No jantar? Sim. Sim, então nós vamos marcar os 3 quadrinhos, ok? A respeito do consumo do café em sua família, responda as questões. Aí a gente vai só conversar sobre isso. Você e sua família têm o hábito de beber café? Quem é que todo mundo em casa toma café? Ô, tia, eu tomo às vezes. Às Minha vezes? mãe. Toma café, tia. Minha mãe. Ô, tia, Oi. em casa todo mundo toma café. Só que Principalmente meu pai e minha mãe tomam todo dia. eu tomo. Pois é. Então, olha só, a tia vai fazer o seguinte, a tia vai fazer as 3 perguntinhas de uma vez, e aí eu vou ouvir cada um e vocês já respondem com as 3 de uma vez. Olha só, primeiro, você e sua família têm o hábito de beber café? Aí você vai dizer se só seus pais tomam, se você também toma. Em que momentos vocês bebem café? Se é de manhã, se é na hora do almoço, se é depois do almoço, se toma à tarde. Que alimentos vocês consomem com a bebida? O que vocês comem enquanto vocês tomam café? Quem vai falar primeiro? Eu. Então fala. É, Vai lá, Davi, depois Breno. eu falei que sim. Em que momentos vocês bebem café? De manhã. Qual alimentos vocês comem com a bebida? Pão e pão de queijo. Ótimo. Vai lá agora, Breno, você. E depois pode Eu ser. coloquei na primeira assim. Na segunda, em que momentos você bebe café? Eu coloquei no café de manhã. E na terceira, que alimentos você consome junto com a bebida? Eu coloquei bolo de fubá. Ai, que delícia. Ok. Quem pediu para ir agora? Eu. Isabela. Vai, Isabela. É a minha avó, quando eu vou dormir lá na casa dela, de manhã, Aham. pão, não sei, algumas coisas lá. Pão. Bolo. Ok. Quem mais quer falar? Já posso falar? Pode, Laila. Fala aí. Você e sua família têm hábito de beber café? Responde sim. Em que momentos vocês bebem café? Responde de manhã. E que alimentos consomem com bebida? De vez em quando é puro, de vez em quando é com pão, de vez em quando é com torrada, de vez em quando com queijo. Ótimo. E você, Murilinho? Você toma café? Não tomo mais não, tomava. Não? Tomava? Parou? E na sua casa? Quem mais toma café? Minha avó e meu avô. Ah, e é só de manhã, igual a maioria do pessoal tá falando aí, Murilo? Ou tem mais horários que toma café? Tia, Só um minutinho, Lu, já vou te ouvir. Minha avó, meu avô a hora toda, quase. O tempo todo, né? E o que eles comem enquanto eles vão tomando café? Ou só tomam um golinho de café mesmo? A minha avó come pão, meu avô só come café. Ah, ótimo. Come Fala, café? Lu. Foi Luísa que chamou a tia? Então fala, tia, Lu. Oi. eu tomo o café no café da manhã Uhum. e é,
E, bom, eu também eu como com meus sucrilhos e como com sucrilhos e Toddy. Café com sucrilhos? Uhum, e Toddy. Olha Eu coloco só. Toddy nos sucrilhos. Ok. Lavínia quer falar? Eu coloquei aqui que sim, eu bebo café às vezes, e a minha avó também bebe café. Minha avó bebe café o dia inteiro, praticamente, quando ela arruma antes. E a minha avó, eu não tomo muito café. Minha avó, quando ela toma, ela não come nada. Isabelle quer falar? Eu coloquei sim. Na B, coloquei toda hora. E na C, às vezes é puro e às vezes é com pão, bolo. Ótimo, né, gente? Então, olha só, vocês puderam perceber aí, ó, que tem algumas coisas, alguns hábitos do passado, de um passado bem distante, que ocorrem transformações no tempo, mas que a gente continua fazendo aquilo, aquilo permanece. Por exemplo, o café. Olha só, há quanto tempo, né, que começou aí a plantação. E até hoje a maioria das pessoas tomam café. Então, tem alguns hábitos lá do passado que estão presentes ainda na nossa vida hoje, que vão continuar passando aí de geração em geração, ok? E aí, na página 33, a gente vai falar um pouquinho sobre a agricultura brasileira hoje, na atualidade, né? A gente já viu aí algumas riquezas do Brasil, que o Brasil aí fala que é um país abundante, ou seja, tem grande quantidade, né, de água, tem um clima favorável, tem muitas extensões de terra férteis, né? E é um dos grandes produtores de alimento do mundo. Só que nem sempre foi assim. Observem aqui, gente, no segundo parágrafo, para gente, vou pedir, cadê Davi? Davi, Oi. você lê para a gente o segundo parágrafo para a gente ver sobre como eram a plantação de alimentos aí? Qual o segundo parágrafo? Anos atrás, a maioria dos agricultores brasileiros não utilizavam máquinas em suas plantações. E o país não produzia alimentos suficientes para o consumo dos habitantes. A partir de 1970, a agricultura brasileira se modernizou com o uso de máquinas e de outras tecnologias, o que aumentou a produção dos alimentos. Então, olha só, gente. Hoje, o Brasil é um dos maiores, um dos grandes produtores de alimento do mundo. Mas olha só, até 50 anos atrás que está falando aí, a maioria dos agricultores não utilizava máquina. Então, quer dizer, o Brasil não produzia alimentos suficientes para todos os habitantes. Como assim, tia? Olha só, vamos dar um exemplo aqui, olha só. Eu quero plantar, eu quero plantar milho. Eu não tenho nenhuma máquina, porque hoje em dia tem máquina para plantar, tem máquina para colher, não tem? Tem a semeadeira que passa jogando a semente. Olha só, o que é mais rápido, gente? Se eu colocar uma junta, pegar uma junta de bois, pegar 2 bois e colocar um arado ali naquela junta de bois, e o boi sair puxando o arado para lá e para cá, para lá e para cá, até ele arar a terra, afofar a terra toda, ou se eu pegar um trator e arar a terra com o trator, o que vai ser mais rápido? Arar a terra com trator. Exatamente. Então, essa mecanização aí nas lavouras fez com que o processo se agilizasse. Olha só, então se eu tenho uma máquina para... Antes eles faziam o quê? Tinha que ir lá cavar o solo para poder ele ficar fofo antes de plantar. Aí alguns que tinham arado colocavam no boi para poder arar o solo. Aí depois o homem tinha que passar, jogava a sementinha, andava mais um pouquinho, jogava a sementinha. Então era um processo que demorava muito. Hoje em dia nós temos máquinas que fazem isso. Então o trator passa arando o solo, aí vem uma semeadeira e passa jogando a semente, depois tem colheitadeira. Então o que acontece? O que eu levava, por exemplo, um dia para fazer um serviço sem máquina, de repente eu levo meia hora, 1 hora para fazer aquele serviço com uma máquina.
Então, se eu planto mais em menos tempo, eu vou ter uma quantidade maior. Essa mecanização da lavoura aí, gente, essa modernização, ela trouxe benefícios, trouxe coisas boas. Por quê? Produz mais, planta mais, colhe mais em menos tempo. Mas tem algumas partes ruins também, por exemplo, a questão do desemprego rural. Muitas pessoas no campo perderam o emprego, por quê? Se precisava de 10 homens para fazer um serviço, agora se precisavam de 10 pessoas, precisam de uma só. O operador da máquina, o maquinista ali, né? Então, tem benefício, tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas para o Brasil, no geral, isso foi muito bom, porque com o uso da máquina, a produção aumentou, né? A produção de alimentos. E hoje o Brasil é um grande produtor aí de cana-de-açúcar, café, soja, milho, trigo, eucalipto, algodão, feijão, arroz, laranja. E esses produtos, eles são consumidos muito dentro do país, mas também são mandados para outros países, são vendidos, né? São exportados, ok? E para finalizar essa página aí, uma perguntinha sobre produtos orgânicos. Quem aqui já ouviu falar ou conhece sobre alimentos orgânicos? Já que a gente está falando de plantação, de agricultura. Olha só, gente. Essas plantações grandes, né? Geralmente quando grandes empresas plantam em grandes fazendas para exportar, eles usam muito agrotóxicos, né? Que são aqueles produtos químicos usados para combater a prevenção de pragas ou doenças nas plantações. Quando nós falamos de produtos orgânicos, são aqueles alimentos que eles foram cultivados sem agrotóxicos, sem esses remédios, sem esses produtos químicos, né? Geralmente, esses produtos orgânicos, que são os que são melhores para a saúde, que fazem bem para nós, eles são plantados em pequenas propriedades, com pequenos agricultores. Geralmente, vende, sabe aonde? Nas feiras. Ah, na feira da cidade. Eu não estou falando que todos os produtos que tem lá na feira são orgânicos, tá? Mas é muito fácil você encontrar esses produtos nas feiras, porque eles vieram de pequenos produtores que vendem ali na feira da cidade, ok? Para a gente encerrar, então, história aí, vamos responder, marcar X aí na última questão. De acordo com a leitura da imagem, qual a imagem que nós temos aí? Ó, colheita de cana de açúcar em Bariri, São Paulo. Essa colheita está sendo feita à mão ou com máquinas, com o uso de máquinas? Máquina. Ok, então vamos lá. Ó. De acordo com a leitura da imagem e os seus conhecimentos, marque com um X as informações verdadeiras. A imagem retrata, ou seja, ela mostra como era feita a colheita da cana-de-açúcar no passado, antigamente. É Não, falso. é falso, então não vamos marcar nada, tá? Segundo quadrinho, a colheita de cana-de-açúcar sempre foi realizada por máquinas. Verdadeiro. Não. Falso. Falso, a gente falou ali, ó, quem fazia a colheita da cana-de-açúcar? Os escravizados, os escravos que cortavam, né, que colhiam, que levavam para moenda, né? Terceiro quadrinho, a imagem retrata como é realizada a colheita de cana-de-açúcar atualmente, nos dias de hoje. Verdadeiro. Verdade, então marca um X aí nesse. A colheita de cana-de-açúcar passou por transformações no decorrer do tempo. Verdade. Verdade. Antes eles não colhiam, cortavam uma por uma, agora não estão fazendo com máquina. Verdade, então. E no finalzinho da página, a tia passou isso aí para vocês lerem na próxima aula de história, que é o Agora Eu Sei, que é quando a gente lê todos os tópicos que a gente estudou no finalzinho, naquele capítulo. Ok, galerinha? Ô tia, já acabou a história? Semana que vem a gente já começa outro livro, tá bom? Olha só, agora a tia quer que vocês voltem lá em língua portuguesa. Lembra que na última aula de língua portuguesa a gente começou a falar sobre o cardápio? Vamos lá? Página 59. Temos mais
mais alguns minutinhos. Então, dá para começar isso aí, pelo menos. Muito bem. Pode ir, tia. Espera aí. Ô tia, eu fiz da página 59 até a 67, tá? Ótimo. Todo mundo encontrou aí? Página 59 de língua portuguesa? Conseguiu, Murilo? Língua portuguesa tá lá no verdinho, Murilo, que a beiradinha embaixo é verdinho, ó, lá o primeiro livro. Aceito. Tia, eu só fiz a página 60. Tá, achou, Murilo? Aceito. Então vamos lá. Então, olha só, na última aula nós fizemos a leitura desse cardápio. Aí Breno até falou assim, nossa tia, essas perguntas sobre esse texto estavam tão fáceis, né, Breno? Então, olha só, quando a gente falou da alimentação dos astronautas no espaço, o que nós vimos aqui nessa página depois? Que não só os astronautas precisam de uma alimentação equilibrada, e que uma das maneiras que as pessoas garantirem uma boa alimentação é seguindo um cardápio elaborado, geralmente por um nutricionista. Nós fizemos a leitura desse cardápio. Nós vimos aí o título do cardápio aí, cardápio de um dia, idade pré-escolar e escolar. Nós vimos que temos algumas observações aqui do lado, né? No verde nós vimos aí, ó, que a alimentação variada tem que incluir todos os grupos alimentares. No rosa nós vimos que a nossa alimentação, ela deve ter um intervalo de 2 ou 3 horas no máximo. E aqui no roxo, nós vimos que o consumo diário de frutas, verduras e legumes são ótimas fontes de calorias, minerais, vitaminas e fibras. E aí, nós observamos que nós temos aqui uma faixa verde que mostra o café da manhã e o lanche da manhã, tá, gente? Para a gente relembrar isso aí. Aí nós falamos o que vem em cada um desses. Quais os alimentos que é para a gente consumir. Depois, no almoço, tem o almoço e o lanche da tarde. E a janta e a ceia, o jantar e a ceia. A tia até falou, gente, a ceia não é para fazer um banquete, não. Olha o que está lá, um iogurte. Só para você tomar alguma coisinha. Eu jantei 6h30 da noite, 7 horas. Então, 9 horas, 9h30 no máximo, vai tomar um iogurte antes de dormir, ok? Eu como alguma coisa assim, uma sobremesa, tia. Isso. Aí nós vamos para as nossas questões. Ó, primeiro, copie o título do cardápio. Qual é o título do nosso cardápio? Cardápio de um dia, ideia pré-escolar. Idade. Isso. Cardápio de um dia, 2 pontos, idade escolar e pré-escolar. Ok. Esse cardápio se destina à alimentação de quem? Da Magali. Da Magali? Esse cardápio foi feito para Magali? Não, para as crianças. Isso, a alimentação das crianças. E das crianças nessa idade aí, tá bom? Então, vamos lá. Das crianças. Ok? Podemos seguir? Sim. Então, vamos lá. Releia estes trechos. O esquema alimentar deve ser composto cardápio de um dia. Observaram que aqui tem um sinal depois de alimentar e aqui tem outro sinal de pontuação também depois de um dia? Qual é o nome deste sinal de pontuação? Asterisco, aspas ou reticências? Asterisco. Isso, asterisco. Então, dei um X aí no primeiro quadrinho, tá bom? Agora, quem sabe dizer o que indica esse sinal quando ele aparece em algum texto? Olha só, vamos voltar aqui no nosso texto
só para a gente ver onde que está esse asterisco aqui, que aí o nosso tempo também já está acabando, e aí vocês vão me falar na próxima aula. Olha só, nós temos aqui, ó, quem conseguiu ver, lá falou assim, o esquema alimentar. Acharam aqui, ó, aqui no iniciozinho, ó, o esquema alimentar, aí tem um asterisco, certo? Depois, ó, cardápio de um dia, tem 2 asteriscos. Deu a hora já. Ô tia, eu Vai acabar coloquei agora. Ô tia, eu Oi. coloquei que indica que foi excluída uma palavra do texto. É? Então, nós vamos ver na próxima aula se esse aí vai estar certo, hein? Lembra só de uma coisa, ó. Aqui tem asterisco, aqui tem. Vocês vão encontrar para mim, para a próxima aula, vocês vão encontrar onde é que tem asterisco nessa parte do cardápio aqui de novo. Para a gente conseguir responder isso aí na próxima aula, tá bom? Uhum. É, Ô tia, eu Oi. achei rápido. Foi, né? Alô? Passou rapidinho, já são 5h11. Meus amores, a tia espera vocês aqui amanhã de novo, no mesmo horário. Murilo, a tia ficou muito feliz porque você entrou, seus colegas puderam aí matar um pouquinho da saudade, Davi já até saiu, né? A tia espera você de novo amanhã também, tá bom, Murilo? Beijo, meus amores, até amanhã. Tchau.